Boa noite, começa agora para as 22 cidades acreanas mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com o Márcio Botner. O Márcio, que é um artista plástico, que faz parte de uma vanguarda brasileira de artistas plásticos, de um movimento que está começando, muito apoiado pela Funarte, também desenvolve uma iniciativa muito bacana no Rio de Janeiro, que é a Galeria Agentil Carioca, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer da entrevista. Boa noite, Márcio, bem-vindo ao Acre e ao Ideias da Aldeia. Boa noite, é um prazer estar aqui. Márcio, você veio ao Acre para conversar um pouco com os artistas e também para fazer um reconhecimento da produção de artes visuais, de artes plásticas, mais especificamente, no estado do Acre. Quais estão sendo as tuas impressões? Bom, eu estou muito surpreso, né? Na verdade, eu tenho tido a oportunidade nos últimos tempos de caminhar um pouco, né, pelo centro-norte do Brasil e venho assim tendo muitas surpresas. Eu acho que no Acre isso vem acontecendo da mesma maneira e talvez até com uma intensidade maior. O que aconteceu de eu estar aqui foi um convite da Funarte, que eles têm um programa que vem, acho que já acontecendo há uns 2 anos. Desde 2004. Que chama Redes, né? Redes Artes Visuais, e fala exatamente disso, de uma rede, da possibilidade dessa conexão, né? De estar se conectando os artistas, os críticos, os curadores, os galeristas, enfim, que a cena se aproxime, né, nesse nosso país aí enorme. E aí veio essa proposta de eu vir para cá. E eu fiz eu chamei, né, o meu projeto de O Artista como Agente, Arte e Mercado, para falar um pouco dessa abertura, né, já que eu sou artista, sou professor também da Escola de Artes Visuais do Parque Lage no Rio. E galerista. Então, eu pensei num projeto que começou na segunda-feira com uma palestra e agora eu estou caminhando, percorrendo os ateliês dos artistas. Eu já percorri nesses 2 dias 6 ateliês, vou percorrer ainda mais 3 e estou querendo fazer, já que falando de vanguarda, um projeto que eu estou com vontade de ir amanhã até o Bom Destino, levando alguns artistas dentro do barco para a gente falar da arte acreana, da contemporaneidade na raiz, né, em loco. Ô Márcio, já que você tocou nesse aspecto, que é de falar de arte contemporânea e falar de raízes. A arte contemporânea ela é muito caracterizada por essa multiplicidade de informações e de elementos que vão caracterizando ela. E, de um modo ou de outro, todo artista, quando produz a sua arte, ele produz aquilo que ele é. Enfim, e os artistas acreanos, eles vão produzir, claro, a sua arte de acordo com a realidade onde eles vivem, o lugar onde eles vivem, que é o Acre. Como é que você percebeu isso, por aquilo que você já conheceu das artes plásticas acreanas? Essa junção dos elementos universais com a linguagem acreana. Eu diria que a potência, né, cultural do Acre, né, nos artistas é evidente. É evidente a profundidade, né? Eu tive ontem no ateliê do Ivan, né, com toda aquela pesquisa dele, aquela pintura minuciosa do detalhe da flora daqui, né? Quer dizer, o Ivan Campos, é muito intenso. Então, assim, poderia citar outros, mas e eu começo a pensar, quando a gente fala da contemporaneidade, a gente começa a pensar também, ele já tem uma estrada, um caminhar, nos novos artistas, né, que estão chegando. E aí, mais uma surpresa deliciosa aqui foi ver o projeto da Usina de Arte, que é um projeto que tem 2 meses de vida, né? Quer dizer, que já tem as ideias prontas. Quer dizer, eu acho que mais importante do que tudo é ter um projeto, uma ideia. E isso eu vi na usina. Então, hoje, eu imagino que lá está todo o potencial para um novo artista acreano ir lá trabalhar e poder misturar todas as possibilidades de técnicas para desenvolver o seu pensamento. Lá, o que eu pude ver é que você vai ter televisão, vai ter rádio, vai ter possibilidade de gravação de música, vai ter um espaço para escultura, um espaço para web design, que mais? Gravura. Enfim, você vai ter um leque de aberturas que eu acho que isso é que vai fazer o desenvolvimento de todo esse potencial que eu já consigo enxergar. Então eu fico imaginando que daqui a 1 ano essa usina vai estar a todo vapor e fico muito feliz e
assim, numa ansiedade até de perceber os próximos 2, 3 anos aí com os novos artistas que vão estar podendo aproveitar desse projeto. Márcio, e dentro desse panorama nacional que está se construindo, principalmente com a rede nacional de artes visuais, como é que você acha o que falta para o Acre se inserir definitivamente nessa teia que está se criando? Olha, eu acho que cada vez mais eu percebo que, acho que não só a arte, mas vamos especificar nela, é feito com o outro. Você tem uma obra de arte, essa obra se complementa com o olhar do outro. Então eu acho que, por exemplo, esse caminho, né, esse vínculo da fundação aqui com a Funarte, essa aproximação, a usina surgindo, eu acho que é isso. Eu acho que o que tem que acontecer? As pessoas têm que poder vir aqui. É um prazer eu estar aqui. E é evidente que eu estou aqui também olhando e pensando, quem sabe, né, algum artista eu também não posso levar lá para a galeria para participar de alguma exposição, alguma coisa. Quer dizer, essa troca, eu acho que é isso que se precisa. Trazer para cá as pessoas da cena artística em geral, artistas, críticos, curadores, colecionadores, galeristas, enfim, fazer com que as pessoas percebam o potencial que tem aqui. E, evidentemente, que essas pessoas vão trazer informações e vão levar informações. Então, essa troca é fundamental. Inclusive, eu estava conversando com um jovem artista aqui muito bacana, o Wellington Santana. E ele estava me falando de um projeto de um salão. E eu já vi que parece que tem alguns artistas já se preparando. E eu falei, até comentei isso com ele, eu falei, tem um salão de Goiás, que é um salão muito recente, tem acho que 4 ou 5 anos. Eu tive a oportunidade de participar de lá 2 vezes, inclusive. Inclusive foi premiado agora recentemente. Num deles tive, enfim, esse prazer. Mas o que eu percebi foi o que eles fazem, de alguma maneira, é trazer pessoas importantes da cena para fazerem parte do júri. Então, esse júri que vai fazer a seleção para o salão vem de fora. São isso, como eu disse, pessoas da cena, críticos, curadores, galeristas, pessoas que movimentam a cena. Márcio, só te interrompendo, claro. E assim, para que fique mais claro também, é importante que as pessoas em casa, que a gente tenha essa noção de que as artes plásticas elas não se fazem só de quem faz a tela e mesmo dessa parte de formação também dos professores de arte. Como é que se constrói essa cadeia? Quem são as pessoas que lidam com artes visuais no Brasil hoje? Isso é uma questão importante que você está falando. Eu falo muito, inclusive, enfim, quando eu estou dando aula e tal, é que todo mundo, a primeira coisa que pensa é ser artista, né? E quando a gente passa, a gente vai falar de música, vai falar do técnico de música, do iluminador, é a mesma coisa. Do jornalista que escreve. Do jornalista que escreve, é a mesma coisa que cerca a cena de artes plásticas. Você vai ter o montador de exposição, você vai ter o iluminador de exposição, o transportador da exposição, quem vai estudar e escrever sobre isso, o jornalista que vai se aproximar. Quer dizer, tem toda essa cadeia, e aí junto disso a gente vai falar de quem? De colecionadores, de galeristas, de críticos, de curadores. Quer dizer, a gente vai formar essa cadeia e que eu acho que vem se abrindo, porque o mercado vem crescendo, os artistas brasileiros, mais do que nunca, vêm tendo um grande reconhecimento internacional. Então, assim, e esse crescimento que vem acontecendo de uns 2, 3 anos para cá, como eu falei, dessa região centro-norte. Eu tive há 2 meses atrás em Belém e vi uma cena, o Instituto de Arte lá do Pará, museus, os artistas, enfim, uma cena se construindo muito forte, e é recente. Eu tive há pouquíssimo tempo na inauguração do que eles chamaram Esplanada Cultural Juscelino Kubitschek em Goiás, com biblioteca, museu, uma sala de música. Complexo cultural. Um complexo cultural incrível, e artistas assim de ponta, entendeu? Contemporâneos lá. E agora eu chego aqui no Acre, em Rio Branco, e vejo a usina acontecendo. Já passei em 2 dias por 6 ateliês com artistas aí desenvolvendo um trabalho incrível. Ainda faltam outros para você visitar. Quer dizer, eu acho que tudo isso é um desenvolvimento que vem junto. Então, assim, evidente que é um espaço de mercado que se abre, e eu vou poder, espero, durante a entrevista, falar mais, também a responsabilidade de cada um, que eu acho que cada um de nós tem que se responsabilizar pela sua parcela de levar cultura para a sociedade. Exato. Já que você tocou nesse ponto da responsabilidade de cada um, eu queria saber como é que essa responsabilidade ela ajuda na equação entre
o fazer artístico, entre a ação do artista sobre a sua obra e a aceitação dessa obra pelo mercado, a inserção dela nesse mercado de artes? Eu acho o seguinte, eu acho que existem relações, acho que o processo de criação do artista, né, é uma questão, está no campo aqui das ideias, né? A gente vão ter o campo das ideias e vão criar uma obra. Existe uma outra ação, que eu acho que é a ação de mercado, que aí sim faz girar esse pensamento, né? Na minha concepção, uma obra de arte, ela é um produto de cultura. Eu costumo dizer que eu acho que uma obra de arte tem em si esse potencial de cultura que se iguala a uma bomba cultural. Então, assim, essa obra de arte, quando ela vai para um local, que seja uma casa simples, qualquer sua, minha, que seja uma instituição, um museu, que seja a rua, quando ela vai e tem um contato direto com o público passante, ela tem a possibilidade de explodir cultura. Então é evidente que o mercado auxilia e é uma forma legítima de colocar essa obra de arte e irradiar a cultura, né? E é um dos caminhos, né? Exato. E como é que você, inclusive no segundo bloco, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre o projeto da Gentil. A Gentil trabalha essa renovação desse mercado, essa democratização de um acesso dos artistas a esse mercado, de pessoas poderem conhecer as obras, enfim, e conhecer também o trabalho dos artistas. Você acha que talvez esse seja o principal problema hoje para a produção de artes visuais do país? A falta de espaços ou a falta de acesso, talvez? Acho porque, de alguma maneira, vem crescendo. Eu acho que partindo de um microcosmos, assim, pensando no Rio de Janeiro, que é onde a gente tem a localização, tem, digamos, o nosso espaço arquitetônico, né, porque as ideias vão embora, né, eu estou aqui falando e vão se propagando, a gente já começa a mudar um pouquinho a cena de lá, né? Mas, assim, realmente faltam espaços e principalmente um mercado, né, ativo no sentido de estar apostando nos novos valores, porque é isso que oxigena, é isso que dá continuidade, né? Então eu acho que a gente abriu esse espaço no Rio, logo depois abriram mais 2 espaços com propostas diferentes, mas que também estão valorizando e apostando os novos artistas. Então isso é fundamental, porque é colocando o novo que a gente também vai conseguir entender um pouco o que estava lá atrás, né? Bacana. Márcio, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, daqui a pouco a gente continua esse bate-papo aqui no Ideias da Aldeia. Estamos de volta conversando com o artista plástico, professor de artes e galerista Márcio Bottner. Márcio, no bloco anterior nós falamos um pouco sobre esse mercado de artes e mesmo sobre a relação entre o mercado e a arte. Como é que isso se equaciona para o público, para as pessoas que trabalham com isso e para os próprios artistas. Agora, antes desse mercado de arte existir, existe a arte. E aí eu te pergunto, você como artista plástico, qual é o significado da arte para você? Eu acho que a arte, como eu estava dizendo, ela tem essa potência de cultura. Ela é capaz de transformar, de inquietar, de incomodar, de trazer uma nova forma de se enxergar a velha forma, de ver um outro olhar, um olhar poético, muitas vezes um olhar político, mas sempre questionador. Então, assim, a arte é capaz da gente mudar, transformar a nossa forma de enxergar a vida e o dia a dia. Exato. E, já que a gente está falando em transformação, você é responsável por um dos projetos que tem chamado a maior atenção da mídia especializada, que é
a Gentil Carioca, que é uma galeria de exposições que tem uma proposta muito relacionada a essa essência renovadora e questionadora da arte, muito por abrir espaço para novos artistas, por artistas que nem são tão conhecidos dos grandes circuitos de artes plásticas, de artes visuais. Conta um pouco para a gente um pouco dessa experiência da Gentil. Bom, vamos para o início. A Gentil surgiu há quase 3 anos, um espaço que é dirigido por 3 artistas, que sou eu, junto com a Laura Lima e o Ernesto Neto. Quer dizer, nós resolvemos, né, abrir esse espaço por sentir que faltava um espaço no Rio que pudesse contextualizar, discutir, produzir e exibir um pouco da arte de hoje, tendo esse olhar do artista por trás, né? Resolvemos abrir esse espaço. Quando a gente começou, a gente pensou de que maneira esse espaço iria acontecer, poderia sobreviver. É claro que veio aquela primeira ideia de pedir patrocínio, apoios, e a gente começou a perceber que a gente estaria sempre dependendo, de alguma maneira, de diretores de marketing, e seria difícil da gente ter a nossa liberdade. Aí, como eu falei, nesse momento, cada um de nós com pequenas diferenças das palavras, mas todos acreditamos na arte como essa bomba cultural. E a melhor maneira de botar essa bomba cultural é deslocar ela para o mundo, colocar ela em todos os lugares possíveis, e o comércio é uma forma absolutamente legítima disso acontecer. Então a gente conseguiu unir 2 coisas. Uma questão filosófica, quer dizer, de realmente pensar que essa obra de arte, ao estar sendo vendida, ela está depositando cultura onde ela está sendo colocada, né? E está permitindo com que o espaço sobreviva e continue gerando novas atividades, né? Então, assim, isso foi uma questão, uma decisão filosófica e prática para o espaço existir, né? E desde lá, por sermos nós também 3 artistas e cada um já com a sua trajetória, a gente se sentia quase responsável por colocar os novos artistas. Quer dizer, a gente falou, bom, vamos abrir espaço para os artistas que hoje não têm espaço, porque a gente até tem boas galerias, né, no Rio, São Paulo, outros estados, enfim. Mas essas boas galerias, às vezes, já atingiram um patamar tal que não tem oxigênio suficiente para trazer os jovens. E a gente falou, é esse o nosso papel, né? Colocar os jovens artistas e, de alguma maneira, abrir mercado também para alguns artistas que já têm até uma trajetória, mas que não têm esse mercado efetivo. E dentro dessa perspectiva também que se abrem outras portas fora do Brasil, inclusive. A gente... essa troca de eu estar aqui, por exemplo, nesse projeto, é uma questão que a gente pensa o tempo inteiro, né? Então, desde que a gente abriu, a gente já fez alguns projetos de trocas, de residências. Recentemente, a gente fez um projeto nos Estados Unidos, no Oregon, onde 5 artistas da galeria foram até o Oregon, ficaram lá, fizeram uma residência, uma exposição, e esse ano 5 artistas de lá vão vir para a Gentil fazer a exposição. Quer dizer, hoje a Gentil, ela representa 18 artistas, quer dizer, que faz um trabalho diário com esses artistas, não só da venda da obra de arte, porque eu acho que uma galeria de arte hoje, um espaço de arte, é muito mais do que a simples comercialização. Ele, antes de tudo, esse espaço tem que ter um conceito, tem que ter uma ideia. Quer dizer, então isso é o que supre tudo. A partir daí, vai ajudar o artista a fazer exposições em instituições dentro e fora do país, a conseguir ter residências, quer dizer, ter experiências em estados, no Brasil ou fora, a conseguir vender essa obra. E a gente também, no ano passado, começou a ir um pouco para esse mercado de fora, porque a gente realmente recebe no Rio muitos diretores de museus e instituições, como o MoMA, em Nova York, o MoMA de São Francisco, o LACMA, enfim, várias instituições importantes, Fundação Cartier, que se aproximaram da gente. Então a gente começou também, a partir do ano passado, a fazer um movimento contrário, que foi a gente começou a ir nas feiras de arte internacionais, que hoje eu poderia dizer que a gente tem mais de 30, mas efetivamente tem umas 3 ou 4 que são muito importantes, onde todo o mercado de arte circula em torno dela. Mas isso é um aspecto, né? Eu acho que um outro aspecto muito importante, como eu falei, é a questão da galeria enquanto uma ideia também. Então, a partir daí, a gente criou vários projetos. A gente tem projetos, geralmente 10 exposições por ano, que são exposições, digamos, com um período mais clássico de um mês, mas a gente tem exposições de um dia, exposições de uma semana, exposições, a Gentil no Bar, tem uma exposição que a gente já fez no bar, em frente à galeria.
Isso, te interrompendo, Márcio, também quando se trabalha com arte contemporânea, com essas multi-informações, enfim, a série de elementos que se reúnem em determinada obra artística, sempre se chega àquela clássica pergunta, né, que quase nunca se responde: o que é arte? E aí eu pergunto, esse trabalho da Gentil, a Gentil ela foge um pouco, não só um pouco, ela foge bastante dos padrões clássicos de um lugar onde as obras de arte estão meramente expostas. Dentro desses projetos, que intervenções artísticas a Gentil tem promovido? Bom, a gente tem uma questão muito forte que culminou quando a gente comemorou o 2º ano, uma preocupação com a educação. Né? Então a gente fez, por exemplo, uma exposição que a gente chamou de Educação Olha. E a ideia foi a gente convidou 64 artistas do Brasil todo para trazerem desenhos. A gente pensou nos desenhos, por o desenho ser a primeira escrita do artista, o primeiro alfabeto do artista. E a gente acreditava que a partir daí a gente poderia chamar uma atenção para a questão da educação. Né? Então, por exemplo, nesse mesmo dia, a gente embaixo, numa área que a gente chama de piscina, que a gente tem um espaço na galeria que a gente chama de piscina, que tem uma escada de piscina, que as pessoas descem e parece uma piscina, só que sem água, uma piscina de ideias. Tinha uma mesa onde as crianças podiam desenhar, enfim. E lá, nesse momento também, se abriu um outro projeto, que é o que a gente chama de Parede Gentil, que é a fachada lateral do prédio, que a gente fica num prédio histórico no centro do Rio, que é um prédio de 1923, que a gente restaurou, enfim, tem todo esse cuidado. E nessa fachada a gente convida um artista a cada 4 meses para fazer um novo projeto. Quer dizer, o artista vai lá, faz o projeto dele, depois se apaga e se faz um novo projeto. Né? Então esse é um outro projeto chamado Parede Gentil, que a gente também vai agregando outros conceitos. A gente convida sempre um colecionador para apoiar esse projeto. Claro que ele apoia financeiramente, mas nem é a grande questão, porque não é um projeto tão caro assim. O mais importante é estar aproximando o colecionador do artista. Quer dizer, nesse momento a gente põe o nome do colecionador na parede, a gente fala da importância do colecionismo, quer dizer, que é uma coisa que as pessoas talvez tenham que se aprofundar mais, porque uma coleção de arte é educar. Uma coleção de arte, ela legitima o seu tempo histórico, o momento histórico que a arte está acontecendo. Então aí é uma grande conversa até para esse colecionador, inicialmente ter uma coleção privada e depois poder torná-la pública. Quer dizer, e nesse momento todo mundo que não teve acesso a essa cultura vai poder ter. Então assim, a arte é educação. A arte pode e deve educar. Né? E também temos um outro projeto que a gente também fala sobre educação, que a gente chama de Camisa Educação, que a gente também começou nessa exposição Educação Olha, e a cada nova inauguração, isso quer dizer basicamente uma vez por mês, a gente chama um novo artista para fazer uma camisa e a gente pede, em geral, para ter a palavra educação escrita. Então, é um outro projeto, é uma pequena semente, mas assim, a cada nova inauguração, a cada nova exposição, a gente tem essa camisa. Isso faz com que, pelo menos uma vez por mês, faz com que nós e todo mundo que vai lá, às vezes tem inaugurações que tem 300, 500 pessoas, pensem um pouco sobre educação. Mas educação, cultura, produção, inserção no mercado, aí eu não tenho como não te fazer essa pergunta. Você como artista plástico e como artista plástico que lidera um verdadeiro movimento, por que a gente não pode chamar assim? Afinal de contas, a gente acaba concentrando o trabalho de vários artistas também. Qual que é o papel do artista hoje nessa sociedade que é tão... na sociedade das multi-informações que a gente vive, onde tanta coisa é produzida com tanta rapidez? Eu acho que um artista hoje, eu até trouxe para cá o projeto que eu chamo do artista como agente. Quer dizer, um artista que hoje ele faz a sua obra, mas essa obra ele tem que falar sobre a sua obra, ele tem que estar no mundo com a sua obra. Quer dizer, então essa circulação do artista, eu acho que põe ele num outro papel, num papel político, num papel de atitude. A arte hoje é atitude, né? Você tem que ter atitude. Então não basta, eu acho, você concentrar, digamos, e ter um produto de arte no seu espaço, no seu ateliê. Quer dizer, esse produto tem que ir para o mundo, você tem que ir para o mundo, o artista tem que ir para o mundo. Quer dizer, todos nós temos que nos colocar politicamente. Né? E, da mesma maneira, eu acho a Gentil.
Quando a gente começou a pensar na Gentil, a gente falou assim, nós também podemos nos colocar politicamente, por que não? Porque nós lidamos com o mercado e qual o problema? Antes de tudo, a gente lida com o que a gente acredita que é arte, com a possibilidade transformadora da arte, com a paixão que a arte pode e deve inserir no mundo, né? Então, recentemente, teve uma questão de uma censura de uma obra da Márcia X no Centro Cultural Banco do Brasil. Inclusive, você tem até a intenção do ministro Gilberto Gil se manifestar sobre isso. Ele se manifestou, foi muito bacana, inclusive, porque ele me ligou, inclusive, ele teve esse movimento depois de conversar e de apoiar, né, o nosso movimento, porque no sentido... Era uma obra feita com terços? Uma obra feita com terços, é uma fotografia. É uma fotografia de terços... Que estava lá nessa exposição de terços, que esses terços formavam um falo, formavam um pênis. Quer dizer, isso incomodou algumas pessoas. Quer dizer, a obra de arte atingiu, eu acho, das suas possibilidades, uma das suas potências, que é criar um incômodo, que é provocar, que é criar diálogo. Uma obra de arte deve criar diálogo. E aí houve até uma questão que nos preocupou, porque o tempo inteiro a gente tentou defender o Centro Cultural Banco do Brasil, que é um centro muito importante para a difusão da arte e tudo mais, mas a gente também ficou preocupado, porque a gente percebeu que houve uma questão da economia, da direção econômica do banco dominando o centro de cultura, né? Exato. Enfim, e nesse momento a gente se colocou publicamente, com todo cuidado, com todo respeito, mas a gente falou, a gente também tem que dizer alguma coisa. Não se pode se censurar uma obra no momento onde o Brasil está desenvolvendo enormemente as suas artes, quer dizer, falta muito, mas vem crescendo, ter um retrocesso, quer dizer, de chegar alguém e falar, não, essa obra de arte não pode estar aqui, vamos tirar, sem perguntar a ninguém. Quer dizer, então assim, eu acho que hoje o artista tem que ter uma fala política, sim, uma galeria pode também ter uma fala política, estamos inseridos e devemos tentar transformar um pouco essa nossa sociedade. Tanto que eu venho pensando muito nisso e agora teve uma experiência muito bacana, que foi nessa feira, a gente esteve numa feira internacional de arte ano passado em Miami, e lá um galerista de Nova York passou e gostou muito do nosso stand, da nossa proposta, e ele até comprou 2 trabalhos lá, e a partir daí a gente conversou e ele me fez um convite da gente levar a Gentil para Nova York. Então essa exposição está agora numa galeria muito bacana lá, quer dizer, a gente resolveu levar os 18 artistas da Gentil que estão lá, né? E lá, é uma coisa muito interessante, porque a gente tem 1000 problemas, eu acho, com muita razão de questionar 1000 atitudes americanas, né? Claro. Essa problemática toda de política externa e tal. Mas você não pode negar o centro de excelência que é Nova York, enfim. E uma questão, e não só Nova York, porque eu tive a oportunidade também ano passado de fazer um projeto no Arizona, no Oregon e tal, de como eles provocam, eles fazem com que o cidadão se responsabilize pela a sua colocação, pela sua parcela de colocação de cultura na sociedade. Então, de alguma maneira, eles vão fazer com que você participe, patrocine. Eu sei que o nosso país tem uma desigualdade enorme, mas a gente também sabe que, dependendo, cada um pode dar um pouco dessa parcela. Caminhando para isso. Né? Então, assim, isso eu acho que é uma sabedoria. Né? A gente tem um pouco da Lei Rouanet, que ajuda a divulgar, mas que fala muito da empresa. E eu acho que está na hora de cada um de nós, enquanto cidadão, saber da importância da cultura para o desenvolvimento do nosso país e colocar a sua cara a tapa também, se responsabilizar. Quer dizer, pode ser comprando uma obra de arte, às vezes as pessoas falam, mas é muito cara. Não, muitas vezes não é tão cara assim. Às vezes você tem uma roupa que é muito mais cara, enfim, ou outros objetos, quer dizer, e você tem formas de pagamento, de parcelamento. A questão é pensar nessa obra de arte, dessa importância cultural. Então eu acho que, eu digo que eu acho que eu estou começando a me preparar para, de alguma maneira, daqui a pouco poder ter mais força para provocar um pouquinho cada cidadão a se engajar e perceber que sem cultura, né, e sem educação fica muito difícil o nosso país se desenvolver. Né? Bacana. Márcio, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Aproveita para deixar o endereço eletrônico e o telefone da Gentil Carioca. Bom, antes de mais nada, a Gentil é uma antena. A gente tem, posso rapidamente Pode, finalizar? fica à vontade. A gente tem um projeto que a gente chama de Abre Alas,
que a gente já fez 2 edições. Abre Alas por ser durante o Carnaval, que a gente acredita que é uma grande manifestação cultural do nosso país, muito forte no Rio também. Então a gente chama de Abre Alas, que também é aquele carro que abre o desfile do Carnaval, e a gente abre as portas para os novos artistas, para artistas de vários estados do Brasil. Então a gente adora a ideia de receber CDs, que às vezes é uma coisa mais barata do que portfólio, enfim. Então será um prazer, quem quiser enviar para lá o material, a gente vai ter um prazer em olhar. A Gentil Carioca fica no Rio, né? O telefone de lá é 21 2222 1651 e o site é www.agentilcarioca.com.br. E eu queria aqui finalizar, tinha que ser falando do Acre, né? do que está trazendo aqui, e mostrar esse trabalho aqui, né? Ó, que eu acredito... Vamos pedir aqui para alguém. Deu para ver? É que eu acho que isso é uma pinguari que está aí atrás da... É um trabalho da Glaise Damasceno e do César Lima, que eles estão fazendo... Glaise Damasceno. A Glaise Damasceno, exatamente. Isso. E o César Lima. E a Glaise está, enfim, está no Rio também, ela mostrou esse trabalho, eu fiquei encantado aqui. E é um trabalho que está resgatando, parece, uns escritos do Hélio Melo, que traz, né, toda essa questão da lenda do Acre. E eu acho que a gente tem que acreditar, né, nas lendas e na nossa cultura e nessa grande parcela, né, da arte aqui que vem, né, se enraizando aí e transformando, né, eu acho, um pouco mais o nosso país e o Acre. Bacana. Obrigadão, Márcio. Obrigado a você, foi um prazer. Para mim também. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo com Márcio Botner. Até a próxima, a gente se vê.